Bom, este movimento SOS Arte surgiu há mais ou menos um mês. Um conjunto de pessoas começou nas redes sociais, no WhatsApp, e em pouco tempo juntámos 600 pessoas, até há bem poucos dias, o que é muito entusiasmante. São pessoas dos mais diversos perfis, mas todos eles ligados às artes, quer artistas, quer gestores culturais, programadores, professores, etc. O Nuno é nosso fundador também, e a maior parte das pessoas que vai participar também nestas conversas também aderiu, e portanto estamos muito entusiasmados. E a primeira, começar por um tema que nos é a todos especialmente grato e especial, que é o da educação. Portanto, reiterar mais uma vez o agradecimento. Paulo Pires do Val, Nuno Vassal e Silva. Agora a conversa é vossa, o palco é vosso. Eu vou tomando conta aqui desta parte tecnológica, espero não falhar, e se precisarem de alguma coisa estou aqui, mas a conversa é vossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito gosto. Nuno. Eu gostava... Para já quero agradecer, para já dizer a todos, que isto não é a retórica, é um prazer grande estar neste encontro, e com o SOS Artes, por ter sido convidar e ser aderido ao mesmo tempo para a criação de todo este movimento e esta oportunidade única, que é isso que eu tentei explicar, estranha, mas única, sermos testemunha deste momento que conhecemos mais dos livros, e falar de um assunto que é tão importante, tão estrutural da nossa, pelo menos eu falo da minha geração e mais recentes, que é a relação educação e arte, que é algo que eu desde quase a minha infância que me... Desculpa eu personalizar um bocadinho, mas lembro-me sempre de pessoas mais velhas, algumas até bastante críticas, com a reforma que foi do Conservatório Nacional pela Madalena Azeredo Perdigão e com a professora Arquimedes Silva Santos, a quantidade de grupos, o Plano Nacional de Ação Artística, eu peço desculpa de dar a recapitular, de 79, a Lei Base do Sistema Educativo de 86, aliás, eu estou a utilizar o grupo interdisciplinar relação de educação, Ministério da Educação e Cultura, desde 2003, que houve sucessivos, desde os últimos foi com o Jorge Barreto Xavier, aliás, cujas notas eu estou, um estudo que ele fez, serviu-me para acompanhar, desta usufruto, qual a relação entre educação e arte, mas educação tem sido sempre muito vista através do Ministério da Educação e das estruturas educativas mais tradicionais, convencionais, puderem assim chamar, e a educação pela arte sempre nesta procura de tornar a arte muito mais acessível, mas de forma curricular. Não sei se me estou a... E isto é uma pedra que sabe, vai subindo, depois vai voltar, a pedra volta abaixo e vai subindo, e de facto na minha interpretação foi algo que nunca foi resolvido totalmente entre nós, e creio que não se deve não só à ação política, mas também muito à própria estrutura mesmo social e cultural que nós isto é um tema para debatermos, discordar à vontade, em que vivemos. Vamos buscar muitos exemplos de fora e parece que nunca conseguimos trazer até nós. Mas este tema tornou-se muito mais aí a força deste tema, num momento em que até estamos a redefinir o próprio sistema educativo. Eu sei que isto é tudo temporário, nós não sabemos quais são as consequências, estamos todos desejosos de acabar com esta realidade virtual, mas que é uma oportunidade de diálogo extraordinária, que liberta-nos até fisicamente, até do compromisso do diálogo físico, que é aborrecido, não temos a linguagem corporal
não é tão útil, mas a questão que já me perdi, essencial, é sempre, estamos perante um problema realmente estrutural, isto é, mas que o Paulo depois não vai responder, vai falar primeiro o que está a fazer, depois acho que todos nós, depois no fim, aliás, o Carlos é que vai controlar, temos que controlar quem é que se inscrever para, esqueci-me das regras, sou muito pouco britânico, é sempre esta questão quase angustiante e que os professores de educação visual, antigamente, agora já se chamam outras, havia as propostas dos ministérios, as escolas que aplicavam, aquele projeto fantástico, ainda tive o gosto do tempo que tive da DGPC, que era a minha escola, adota um museu, mas de facto parece que não há uma continuidade. E porquê que voltamos sempre a comissões? E o Paulo Pires Duval, comissário agora do Plano Nacional das Artes, mas que é muito mais do que isso, aliás, acho que foi uma ótima escolha, não é por sermos amigos, e por admirar muito a obra, é sobretudo... Amizade, desculpa. Conhecemos em relações de trabalho, e o que é que realmente tem falhado, se falhou, e quais são as oportunidades deste momento que estamos a viver, e sobretudo esta capacidade de diálogo, entrarmos nas casas uns dos outros, e a crise, agora a parte imensa que esta pandemia vai deixar. E ao mesmo tempo, como é que isto, que está a criar, como sabemos, sofrimento a muitas pessoas queridas, a muitas pessoas próximas de nós, materiais, mas não só, como é que esta experiência pode influenciar positivamente, como é que nos pode traçar novos caminhos? Isto, eu acho que será uma das perguntas, uma das grandes questões, mas acho que há muito mais e muito mais interessantes que vão depois surgindo ao tema. Mas o Paulo, o tempo é seu. Obrigadíssimo. Obrigado, Carlos, que nem agradeci. Eu agradeço pelo Nuno e por mim, ao Carlos e a toda a equipa, e mandar um cumprimento especial por amizade também à Fátima Lambert e à Ana Fonseca, que estão nesta equipa também, que dirigiu este convite. Fico muito contente por lançar estas conversas e por o tema escolhido, deixem-me sublinhar isso, porque retomando esta introdução do Nuno, com quem é uma alegria poder conversar também, e retomando essa introdução, o tema da educação é tantas vezes tratado de forma recorrente, mas tantas vezes de modo marginal depois dentro do setor cultural. E eu vou voltar aí porque um dos problemas com que nos deparamos agora neste momento é também o encontrar, por exemplo, junto de museus, teatros, nas páginas que têm, recursos pedagógicos que possamos utilizar. Ou seja, os serviços educativos tantas vezes foram pensados como assim filhos de um Deus menor dentro dos museus. Já essa existência de um serviço educativo como qualquer coisa à margem da programação, ou que chega só no fim, depois de uma exposição estar pensada, ou de ter já a programação do teatro feita. Portanto, esse envolvimento do educativo, melhor, da missão educativa, quer do museu, quer do teatro, quer da instituição cultural, pensá-la como um todo e não como uma gaveta, fico muito contente por este tema ser logo o primeiro e ter sido trazido. Se algum mérito tem o Plano Nacional das Artes, é também colocar essa questão em cima da mesa e no cotidiano das instituições e na forma como pensamos o problema. Portanto, não ser qualquer coisa de marginal ou pensada para um final, mas qualquer coisa que todos, desde o seu início, de forma governamental, autárquica, institucional e depois pessoal, devemos, ou julgo, propomos que se pense. Ainda retomando essa longa linhagem de que o Plano Nacional das Artes faz parte, dizer, primeiro, que nós não partimos do princípio que estamos a inventar a roda ou que estamos a começar tudo. Esse é um ponto para nós determinante. Se alguma coisa for possível, e é possível hoje, e este plano é possível hoje,
é porque temos esses antecessores e esses antecedentes. E, portanto, isso nós assumimos como fundamental. Por exemplo, esta página de recursos que hei de falar mais à frente, que fizemos como resposta já a este tempo, era qualquer coisa que tínhamos programado no plano, como uma medida do plano, mas que tivemos que avançar porque quer as escolas, quer o setor cultural precisava também disso. E, portanto, essa foi uma medida que tivemos que adiantar com muita rapidez para poder dar resposta. Mas essa medida, só muitos do que ali se encontra, só é possível por causa desses antecessores, como há pouco disse, não é? Ou seja, muitos dos recursos que encontramos, ainda que poucos, volto a sublinhar, muitos dos recursos que vão encontrar na nossa página são estrangeiros, de instituições estrangeiras, porque são lá, e é lá que encontramos grandes e bons exemplos, e a página só quer mostrar bons exemplos, mas há instituições portuguesas a fazê-lo, e queremos dignificar esse trabalho e trabalhar mais ainda com eles. Mas estou já a passar para o fim da minha conversa, mas um dos aspectos, mas é para não me esquecer do que quero dizer, é melhor dizer logo no princípio. Um dos aspectos que o plano tem que sublinhar e já fez e vai continuar a sublinhar, é precisamente as instituições culturais, os museus terem uma perspectiva de como chegar aos públicos e a novos públicos e isso ser até qualquer coisa de contratado, haver um compromisso nisso, com um contrato, uma espécie de contrato entre a sua tutela e as suas filhas para se perceber como se pode chegar a novos públicos e como é que o queremos fazer. E hoje, um dos modos que já não podemos voltar atrás, portanto é também já uma forma de pensar dentro destes lugares estranhos em que estamos agora, não é? Destes tempos em que vivemos, tempos sombrios, chamou-lhes a Hannah Arendt há muito tempo, noutra geração. Dentro deste tempo já não podemos deixar de pensar neste duplo espaço e lugar que temos. Em que estamos agora, que é uma espécie de lugar de todos e um não lugar, não é? E chama-lhe a nuvem ou a rede, e esse do local, não é? Portanto, esse jogo entre uma articulação muito bem feita entre uma relação com o território e com as suas comunidades e o local, mas também pensar já em poder colocar, por exemplo, online recursos que possam servir a alguém que esteja em Bragança ou em Faro e não apenas os visitantes do museu de uma forma imediata, porque, por exemplo, nós temos extraordinários serviços educativos nos nossos museus, mas se forem às páginas dos museus encontram pouquíssimos recursos relacionados com estes educativos. E essa é uma dificuldade que nós temos. E isto mostra também qualquer coisa que vos vou tentar dizer e que tem, ainda continuando na linha que o Nuno começou, que tem a ver com quando olhamos para trás, para essa história, quando, por exemplo, fomos procurar alguns desses planos anteriores, tivemos imensa dificuldade em os encontrar. Ou seja, nós temos muita dificuldade em fazer memória, história e de guardar essa memória e a história. Parece que estamos sempre a querer começar de novo, não é? E por isso sublinhava, nós não quisemos isso. Portanto, fizemos esse trabalho de ir procurar e ler o que antes foi, com alguma dificuldade, volto a dizer, em encontrar, e por isso uma das medidas do plano é também publicar, ou seja, promover a publicação de documentos que sejam importantes relacionados, por exemplo, com esta área, arte e educação. Esperamos ainda este ano, vamos ver o que é que o futuro nos traz, publicar o primeiro volume de textos essenciais da cultura portuguesa que ligam precisamente à arte e educação. O trabalho já está a ser feito por um investigador, mas queremos, por exemplo, publicar no futuro os textos essenciais de política cultural. Se quisermos ler todos os textos fundamentais de política cultural do nosso país, de 25 de Abril para cá, mais facilmente encontramos os do António Ferro do que esse. E, portanto, temos que não perder essa dimensão histórica e essa condição histórica que eu julgo que é essencial. Mas, ao olhar para trás, tantas vezes se pensou esta articulação entre arte e educação apenas a pensar na escola.
Ou seja, pensou-se que a escola é que era o lugar que tínhamos que, desculpem a expressão, atacar. Ou seja, um plano que tocasse a arte e a educação era um plano para as escolas. Ainda hoje o plano vive a tentar desfazer o nosso agora, a nossa missão é desfazer essa ideia. Nós não somos um plano apenas para as escolas, e porque tem tudo a ver com o que o Nuno agora dizia, é porque isto é um modo de pensar, portanto é uma mundivisão que nós temos, que é a educação, o educativo é um trabalho escolar. E aliás tem também outras raízes, mas esta divisão entre a cultura ou as áreas artísticas e depois a educativa, em que o educativo fica das escolas. Quando aquilo que propomos, e vou explicá-lo um pouco melhor, é pensar de modo sistémico. Portanto, não vai mudar nada, ou não vai nunca mudar nada se pensarmos que a escola é um organismo fechado, em que aquilo que mudarmos lá dentro, então, vai ter resultado. Não, porque a escola, na forma como a queremos ver, é precisamente sem esse muro em relação à comunidade. E por isso, numa relação com os museus, com os teatros, com as instituições culturais, com as câmaras municipais, com o território, com os artesãos. Portanto, pensar de outro modo onde é que, a quem é que se dirige o plano. E o Plano Nacional das Artes procura precisamente dirigir-se de forma sistémica a todos estes elementos. E por isso, depois hei de explicar, não fechamos o plano precisamente nas escolas. Eu julgo que esse foi tantas vezes um erro de opções anteriores, foi fechar muito nas escolas. A segunda, e o Nuno também falou disso, e digo desde já o nosso princípio, de onde partimos, foi não pensar a arte, ou as artes, o património, como disciplinar. Ou seja, não entrar na escola, mais uma vez, com a criação de uma disciplina. Ou seja, temos que pensar de outro modo, ou devemos propor um outro modo de pensar. E isso é difícil, demora mais tempo, portanto é uma mudança de mentalidade, mas é essa para a qual nós nos queremos dirigir. E por isso, os recursos pedagógicos e educativos que encontram na nossa página são recursos transdisciplinares. Nós usamos uma palavra que gostamos para provocar, que é indisciplinares. Ou seja, não tem apenas uma disciplina. Podemos trabalhar as questões da matemática através do Almada Negreiros. Ou, por exemplo, um pequeno filme que encontram lá, nos nossos recursos, em que se trabalham as questões relacionadas com as figuras geométricas a partir do cinema. Quer no desenho animado, e como as figuras geométricas estão relacionadas com até sentimentos e caráteres, o caráter de um personagem, o triângulo normalmente é mau, ou as figuras que têm ângulos são normalmente más, as redondas são simpáticas e bonacheronas, e este retângulo que nos emoldura tem também uma função. Portanto, esse pequeno recurso, que é uma análise de obras cinematográficas a partir do olhar, por exemplo, das figuras geométricas, serve à matemática e faz entrar a cultura, neste caso a literacia visual, faz entrar a cultura também na escola por outros meios. Ou seja, a cultura pode e deve ser uma ferramenta para todas as áreas disciplinares, não apenas para uma gaveta onde colocamos as artes. E isso decorre daquilo que nós chamamos o manifesto do plano. O plano, de algum modo, tem uma proposta de medidas concretas, práticas, que é uma estratégia, que é organizado como uma estratégia, mas tem dentro dele também, no seu documento fundador, um manifesto, que são um conjunto de características e de princípios que para nós são determinantes e que moldaram as medidas e as propostas que fazemos. E eu começava por aí, e aliás enviei ao Carlos e ao Nuno a proposta para a nossa conversa de hoje, começar precisamente o porquê é que nós queremos um Plano Nacional das Artes, não é? Ou seja, para que é que nós precisamos de um Plano Nacional das Artes? Porquê é que as artes, o património, a cultura se devem ligar à educação? Eu julgo que nós, nas áreas culturais, e imagino que tantos dos nossos ouvintes, esperemos que sejam muitos, pelo menos nós três aqui que nos escutamos uns aos outros, partimos muitas vezes de uma ilusão
de um princípio ilusório, que é, estão todos já, com quem nós conversamos, estão todos de acordo que as artes e o património são muito importantes para a vida dos cidadãos. Partimos tantas vezes desse princípio. Eu julgo que não podemos partir desse princípio, temos que fundamentar, argumentar esse princípio. E o plano tem essa função também desse esclarecimento. Porquê? Porque é que nós propomos o que propomos? E por isso essa ideia de manifesto que vos dizia. Então, rapidamente, e mandem-me calar quando quiserem, façam perguntas quando quiserem, há 3 pontos que eu gostava de abordar convosco. O primeiro, então, é responder à pergunta: porque é que a arte e a educação se devem cruzar. Um segundo momento, que medidas é que nós propusemos a partir destes princípios do manifesto na nossa estratégia, e como é que as adaptámos a este período, para perceberem o caminho que nos leva e nos faz chegar aqui hoje. O primeiro ponto, então, em relação ao manifesto. Porquê a ligação? Porquê é que um governo assume como desejo aproximar as artes e o património dos cidadãos? Eu julgo que esta pergunta, ao contrário do que tantas vezes pretendemos, não é ainda de resposta fácil e clara, e por isso temos que a pensar. E a primeira resposta que damos é: não é uma benesse. É pura e simplesmente um direito e um dever desse governo, fazer um plano que permita aceder ou tornar acessível as artes e o património aos cidadãos. E aos cidadãos de todas as idades. Obviamente estamos a falar nos da idade escolar de um modo essencial, mas hoje pensamos, como qualquer um de nós concordará, na ideia de educação ao longo da vida, e portanto não faz sentido estarmos a pensar só aí. Ainda que temos que pensar nesses e na escola de um modo preponderante e fundamental. Portanto, não é uma benesse, não é um extra que o governo dá, é qualquer coisa que é apenas e puramente cumprir a Constituição. A nossa Constituição garante o direito à cultura. E permitam-me uma subtileza que a Constituição nos dá, que é a fruição cultural e à criação cultural. É um direito de todos. Eu quero falar nisso. É um direito de todos. E nesse sentido, na Constituição de 76 usa-se a palavra democratização da cultura, era a palavra usada nesse tempo, mas hoje temos que pensar que este duplo poder de fruir e criar não é já apenas o da democratização que está aí instituído, mas também está acautelado o direito à democracia cultural. Significa já não apenas um centro lançar um conjunto de propostas para as periferias, não é? Ou seja, eu sei o que é que todos os outros vão fruir e devem fruir, porque eu tenho uma lei, eu sei o que é bom, e temos que desmontar esse modo de pensar, e por isso falamos no plano de democracia cultural, que é um modo de atribuir voz, valor, valorizar os territórios, as comunidades, aquilo que aí existe. Porque tantas vezes se diz que é necessário levar cultura, por exemplo. Temos que levar cultura aos que não têm. É falso, temos que desmontar também essa ideia. Já há cultura em todo o território. Tantas vezes não é valorizada ou não é suficientemente valorizada. Temos é que partir disso que aí há para perceber o que não há. Também não estou a dizer que o que já existe chega, não chega, mas para poder perceber o que não existe, temos que valorizar o que existe. E ser capaz de o fazer, às vezes, depende de uma mudança do olhar, não é? Ou seja, a noção de cultura como mundo e visão, que é olhar para o que aqui está, e às vezes isso é mais difícil, o que está à frente dos olhos é mais difícil de ver, como escreveu Wittgenstein. Essa consciência de que temos que mudar de agulha, já não simplesmente uma democratização cultural, mas uma democracia cultural, interessa-me, porque implica não simplesmente agora dizer, agora todos podem partilhar o que sabem, mas é preciso dar ferramentas, ajudar precisamente a que isso possa acontecer.
temos conversado muito isso no plano, por exemplo, em relação a alguns desafios que podemos fazer às escolas, aos professores ou aos cidadãos. Por exemplo, um desafio um desafio prático mais expressivo. Uma coisa é dizer, olha, pinta X ou Y, outra coisa é ajudar a perceber diferentes formas de pintar, diferentes técnicas de pintura, ajudar a encontrar qual é que é a sua, e não simplesmente a pintura, mas outros meios expressivos. Ou seja, não basta simplesmente dizer, olha, tu tens o direito, ou democraticamente queremos escutar-te, mas temos que ajudar cada um a se poder expressar, a poder encontrar a sua voz, o seu modo de expressão. Portanto, o primeiro ponto então era esse, que só estamos a cumprir a Constituição, é um ponto prático. O segundo, o próprio perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é um documento hoje matriz do que deve ser a escola em Portugal, aponta a sensibilidade estética e artística, patrimonial, diríamos, como um objetivo que qualquer aluno à saída da escolaridade obrigatória deve ter desenvolvido, mas também o pensamento crítico e criativo. E nós estamos convencidos, é outra das propostas que fazemos, que as artes não servem simplesmente, ou o património, a relação com elas, não serve apenas para desenvolver uma sensibilidade estética, como tantas vezes dizemos, mas também um pensamento crítico. Mas também a capacidade de pensar outros modos de interpretar, de não ficar contente e satisfeito com uma interpretação única. E, portanto, há características das artes que permitem esse desenvolvimento também de um pensamento crítico e criativo. Outra característica que depois vou voltar a ela. Outro ponto que gostava também de aqui esclarecer nesta relação entre arte e educação é a centralidade da cultura para a construção pessoal e comunitária. Ou seja, só nos construímos em relação com, e podemos nos construir e conhecer melhor em relação com esse depósito de humanidade que é a cultura. Não é? Ou seja, a noção de mediação que Paulo Ricoeur trabalhou, que é esta ideia de sair de si mesmo para, diante dos objetos ou nos objetos culturais, nos encontrarmos melhor a nós próprios, não como aquilo que já somos, mas como aquilo que podemos ser. Não é? Ou seja, com as possibilidades por vir, com não apenas o reforçar o já existente, mas abrir outras possibilidades, isso a que se chama o próprio mundo, como horizonte de possibilidades. Outro ponto que é determinante e que a Sofia de Mello Breiner nos ajudou muito a perceber é a ligação entre a arte e a vida. E que tem consequências depois, como há pouco vos dizia, como pensamos a presença das artes na escola. Se a arte faz parte da vida desse modo interdisciplinar ou transdisciplinar. A Sofia de Mello Breiner, num excelente texto, quando recebeu um prémio pela sua obra, dizia que é muito escolar dizer que a arte a poesia faz parte da cultura, como se a cultura fosse qualquer coisa à margem da vida. Não, a poesia é a existência, faz parte da própria existência. Nós acreditamos também nisso e por isso sublinhamos, como ela, e a Sofia estava na Constituinte, quando a nossa Constituição foi feita, e num dos discursos à Constituinte, a Sofia afirma que a cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar. Portanto, essa ligação entre a arte e a vida é para nós determinante, não é? Ou seja, temos que forjar a própria existência e as artes ajudam-nos a forjar essa existência, a transformar essa existência. Não são simplesmente para enfeitar ou adornar a vida. Eu, como curador, de vez em quando dizia que era comissário de exposições ou curador, havia sempre alguém que dizia: eu adoro decoração. Decoração é sempre... Eu também gosto imenso de decoração. Que bom. Ou seja, esta ideia de que as artes servem para decorar a existência, temos que as afastar. E por isso, na escola, a proposta é precisamente essa da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. Ou seja, sim, as artes devem ter um caráter também disciplinar, de desenvolvimento disciplinar, sublinho isso, mas podem ser uma ferramenta muito útil para
todas as disciplinas, para qualquer disciplina. E nós propusemos no plano entrar em particular por uma questão que hoje o ensino também sublinha como fundamental, que são as questões relacionadas com a cidadania e desenvolvimento. Os temas da cidadania e desenvolvimento são os temas que as artes ao longo dos séculos foram trabalhando. As questões relacionadas com os direitos humanos, com o desenvolvimento pessoal, com a sexualidade, ou com as questões da igualdade, ou mesmo a ecologia. Não é? Ou seja, nós podemos pegar numa obra de arte e trabalhar todas estas questões a partir das artes ou do nosso património cultural. Os artistas dos anos 70 são para nós assim uma espécie de, ou foram na criação do plano e continuam a ser agora na implementação, uma espécie de farol, não é? Essa ligação entre a arte e a vida, então, como determinante. Lembro aqui o Alberto Carneiro, assim de repente, com boa memória, e a questão do processo. Mais importante do que simplesmente também o objeto final é também as questões relacionadas com o processo criativo e como é que o processo criativo pode alimentar também uma outra escola, um outro modo de fazer a escola ou pensar a escola. Vou passar por cima da questão da importância do lúdico, mas sublinho a importância de darmos acesso às múltiplas linguagens. A nossa escola está muito centrada na linguagem lógico-verbal e temos que pensá-la de outra maneira e, portanto, não estamos a fazer um bom trabalho se não dermos acesso a outros modos de compreender o mundo, de me compreender a mim próprio, de nos compreendermos a nós e de investirmos no mundo com outras linguagens que não apenas esta. Loris Malaguzzi, um pedagogo italiano, que está por trás do método de Reggio Emilia, dizia que a criança tem 100 linguagens. Chega à escola e dizem que 99 não existem, só existe uma. E nós temos que mudar, alterar esta forma de trabalhar. Por outro lado, como vos dizia, a questão do pensamento crítico e criativo é fundamental para poder lidar com a incerteza. Vejam como os tempos que aí vêm, cada vez mais nós compreendemos que serão incertos. A Fundação Carlos Gulbenkian fez em Paris há uns anos um festival que poderia ter sido pensado para os próximos meses, que chamava-se Festival da Incerteza, Festival de l'Incertitude. Essa ideia de que a imaginação é fundamental para responder à incerteza é determinante, ou seja, nós hoje estamos a educar para um mundo que não sabemos o que vai ser. Portanto, se não educamos crianças criativamente desenvolvidas, imaginativamente desenvolvidas, estamos a fazer um péssimo trabalho. Estamos normalmente a educar para o que já sabemos ou conhecemos. Não é? Portanto, temos que pensar como é que vamos educar para o que não existe ainda. E essa incerteza, então, fazer parte daqui da equação. A questão da indisciplina já referi, a questão da democracia cultural, ou seja, mudar, já não simplesmente sublinhar a questão da democratização cultural, mas sublinhar a importância da democracia cultural com a participação ativa de todos. Usamos como slogan do plano para todos, mas com cada um, significa que cada um tem aqui um papel com aquilo que sabe e pode, nesta nossa noção de cultura, que é ao final deste manifesto, uma tarefa infinita. Ou seja, fizemos, eu e o Nuno, uma exposição na Gulbenkian que se chamou Tarefas Infinitas, e essa expressão que vem de Husserl retoma esta ideia de que o homem, segundo Husserl, não precisamos de o fechar aí, mas o homem depois dos gregos deixa de ser o homem das tarefas finitas, ou seja, que ficam presas ali àquele presente ou a um passado, e passa a ser o homem das tarefas infinitas. Significa que recebemos uma herança, a mudamos, alteramos, continuamos e passamos para outros que virão depois de nós. Porquê é que isto é fundamental que a escola dê? Porque nos ajuda a compreender a noção de pertença. Um dos dramas do século XX e XXI é esse da não pertença, não é? Ou seja, ou de uma espécie de desenraizamento. Portanto, esta ideia de nos ligar à tradição, a uma tradição que é para mudar, para alterar, não é simplesmente para receber de forma sagrada e intocável, mas para poder renovar, ou seja, renovar isso é determinante. E, portanto, a escola estará a fazer um mau trabalho se não passar esta tradição que é patrimonial, esta tradição que é uma história das artes e da forma como nós podemos lidar com o mundo.
Dizia-vos que este manifesto, ou estas ideias que temos no nosso documento, apontou para um conjunto de medidas que vos gostava de mostrar, e permitam-me então partilhar. Eu queria partilhar, mas não estou a poder partilhar. Deixe-me ver. Já estou a encontrar. Vou partilhar convosco rapidamente quais são os 3 eixos de medidas que encontramos ou podem encontrar no plano e que propusemos ao Ministério da Cultura e ao Ministério da Educação. Isto, então, para agora ficar, para aqueles que não sabem o que é o Plano Nacional das Artes, é uma proposta e uma iniciativa interministerial entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Estão ambos os ministérios, eu tenho a tutela dos 2 ministérios, e portanto estão ambos envolvidos no Plano Nacional das Artes, e é fundamental que o estejam, e foi pensado para um horizonte de 10 anos. Ou seja, é qualquer coisa que não é apenas o lançar um conjunto de ideias ou de propostas para os governos ou as tutelas desenvolverem, mas para nós irmos ao longo destes próximos 10 anos, 5 anos mais 5, ou seja, ao fim dos primeiros 5 anos, este documento estratégico será revisto para poder depois continuar mais 5 anos. E, portanto, essa ideia de ter um horizonte temporal de 10 anos, devo dizer que me agrada, porque permite desenvolver trabalho e ir fazendo de forma gradual e pensada também, estrategicamente pensada. Há 3 eixos, como vos dizia, neste nosso manifesto. Um primeiro eixo, que chamamos de política cultural, que tem um conjunto de propostas que são dirigidas quer ao Governo, ou seja, ao Ministério da Cultura, quer às instituições tuteladas pelo Ministério da Cultura, por exemplo, quer às autarquias e a outros membros da nossa comunidade. Significa, temos, por exemplo, não sei, eu agora estou a mexer o rato, imagino que estejam a conseguir ver, o índice de impacto cultural das organizações é a proposta de pensarmos indicadores que possam medir o que é isso do impacto cultural e pensar qual é que é, no fundo, um dos problemas que nós temos no âmbito cultural é tantas vezes sermos medidos através de indicadores que vêm ou da economia ou da pura sociologia, não é? Ou seja, julgo que a qualquer um de nós não nos chega que o indicador seja o número de público de uma exposição. Do ponto de vista cultural, tem que haver outros impactos culturais que não apenas esse. E nós temos que pensá-los, por um lado. E temos que ser nós, no âmbito cultural, a pensar o que é que queremos medir. Como é que queremos medir? E como é que isso pode ser medido? Portanto, tem que haver índices desse impacto cultural. Mas, por outro lado, era também muito importante medir a diferença de impacto cultural, por exemplo, entre organizações distintas. Eu não estou a falar de organizações culturais, agora estou a pensar de organizações como, por exemplo, uma Câmara Municipal. Qual é o impacto cultural que uma Câmara Municipal tem no seu território? Como é que podemos medir isso? Portanto, temos que, ou uma empresa. Eu julgo que se nós encontrarmos um índice, e nós pensamos este índice como a imagem dos índices de impacto ambiental, não é? Ou seja, nós hoje pensamos de forma diferente a relação com a ecologia, o ambiente, porque até do ponto de vista pessoal eu posso medir a pegada ecológica que eu deixo. Essa ideia de poder ter um índice de impacto cultural, julgo que é também interessante para mudar no fundo a mentalidade que o Nuno falou há pouco no início, não é? Ou seja, uma das nossas dificuldades é tantas vezes pensar o cultural como qualquer coisa de marginal e não central. Durante muito tempo a ecologia também foi assim. E estes índices, eu acredito, o índice de impacto ambiental, acredito que ajudaram e ajudarão a mudarmos uma mentalidade. Eu não vos quero estar a amassar com todas as medidas, só para perceberem o âmbito em que o plano e a quem é que o plano se dirige. Aqui, por exemplo, então, estamos a trabalhar com o ISCTE para desenvolver este índice de impacto cultural das organizações. A segunda medida é um plano estratégico municipal cultura e educação.
grande parte das nossas câmaras municipais não têm planos estratégicos para a cultura e ainda menos nessa ligação entre a cultura e a educação, logo pensada de forma estratégica também. Portanto, pedimos à Universidade do Minho, um centro de investigação na Universidade do Minho, Dr. Manuel Gama, que desenvolvesse um modelo de plano estratégico para depois, com as direções regionais de cultura, fazer formação aos técnicos das câmaras para desenvolver nas câmaras municipais do país planos estratégicos municipais de cultura e educação, que liguem também, possam ligar o Ministério da Cultura ao território de uma outra maneira e o Ministério da Educação ao território de uma outra maneira. Mas, acima de tudo, para pensar estrategicamente a cultura ao nível municipal. Tantas vezes encontramos mais facilmente planos estratégicos para o turismo antes de encontrarmos planos estratégicos para a cultura. E parece-me que separar, por exemplo, turismo e cultura nesse sentido seria até um erro. Mas o tal contrato de impacto social das organizações culturais, ou seja, temos também um conjunto de compromissos da parte das instituições culturais, o museu, o teatro, para perceber a que públicos é que vai chegar estrategicamente nos próximos 3 anos. Como é que o vai fazer? Com que metas? Para isso também poder ser avaliado. Para podermos colocar, de uma vez por todas, a questão da educação e do educativo e do papel educativo das instituições culturais no centro do seu trabalho. Não é? E, nesse sentido, isto é uma proposta que fazemos à tutela, portanto, a tutela, neste caso o Ministério da Cultura, poder haver um compromisso entre a tutela e os seus tutelados para podermos perceber que metas é que eles querem atingir, como é que as querem atingir e o que é que precisam, porque isto então exige que o Ministério da Cultura dê os recursos para que isto possa acontecer. Não é? Ou seja, se criarmos um contrato, é uma forma de responsabilização de ambos os lados. Por exemplo, o financiamento público Arte, Educação, Comunidade é uma proposta de linha de financiamento ao ICA e à DG Artes, 2 linhas de financiamento, uma ao ICA e à DG Artes, para propostas que liguem arte, comunidade, arte e educação, não entrem nas mesmas linhas de financiamento que tantas vezes depois não conseguem, porque não têm as mesmas armas que outras instituições, ou não têm a forma de conseguir essas verbas nessa linha. Portanto, haver uma linha de financiamento própria parecia-nos fundamental para projetos que liguem arte, comunidade ou arte e educação. E é uma proposta que fazemos, que era a Direção-Geral das Artes. A ideia seria, no próximo ano, agora vamos ver, não é? Ou seja, vamos ter que voltar outra vez a repensar tudo, mas que no próximo ano pudesse haver esta linha de financiamento já aberta, tal como com o ICA, abrir uma linha de financiamento para projetos específicos que liguem também a arte e educação, neste caso o cinema e educação. Não vos vou amassar mais com esta linha, este eixo, desculpem. O eixo B é o da capacitação, e na capacitação, desde a Escola do Porto Santo, uma parceria com o Governo Regional da Madeira, com a Câmara Municipal do Porto Santo e com a Porta 33, de maneira a instituir numa escola do Chorão Ramalho transformar uma escola do Chorão Ramalho, uma escola modernista lindíssima, em residências artísticas e de pensamento sobre estas questões relacionadas entre arte e comunidade, arte e educação, e criar um think tank internacional, um grupo de trabalho internacional. Gostávamos muito que o primeiro fosse no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Estamos a trabalhar para isso, espero que tudo siga em diante. As coleções do Plano Nacional das Artes, que já vos falei, por exemplo, os livros em que seja uma recolha de textos sobre arte e educação histórico português, para podermos ter acesso a isso, mas também propostas para públicos específicos. Por exemplo, que estamos a trabalhar, vamos pedir e queremos pedir a artistas portugueses que deem indicações para que os leitores, neste caso professores e alunos, possam pôr em prática essas indicações e isso ser feito nas escolas de todo o país e de alguma maneira essas propostas artísticas poderem ser desenvolvidas em escolas de todo o país, um pouco à medida
de uma proposta de uma exposição em livro do Hans Ulrich Obrist chamada Do It, ou seja, que os artistas fazem propostas e as pessoas têm que o fazer para que a obra exista. Sublinhar a importância do património das artes nos cursos de educação, mas nós cada vez queremos ir mais longe e pensá-lo na universidade de modo mais aberto. E estamos em negociações, em conversas com algumas universidades, queremos retomar logo que acabe também este período, para que algumas, por exemplo, se possa fazer uma cadeira semestral, imagina, com créditos por fruição artística. Ou seja, se aquilo que nós queremos dizer é que a cultura é educativa, é formativa, temos que o dizer em todo o lado. E haver uma disciplina em âmbito universitário que possa ser feita por visitas e acompanhamento de visitas guiadas a exposições, de peças de teatro ou de filmes, e que isso seja considerado pela própria universidade como formativo, ou seja, dizer que a cultura é formação, parece-nos determinante. E a Academia do Plano Nacional das Artes, fico aqui por esta, a Academia do Plano Nacional das Artes, que estamos a desenvolver agora, e vou falar um pouco melhor também agora o que é que nós fizemos de adaptação, em que no fundo o que queremos é cursos de formação para professores ou para mediadores, cursos de formação e esses cursos de formação que liguem as artes, o património, a cultura às diferentes disciplinas e que permitem então os professores trabalharem a cultura de uma maneira diferente também na escola. Vou falar a seguir já disso, se tiver tempo. E por fim, então, os últimos programas relacionados com a educação e o acesso, e vou fixar-me mais neste que é o central no nosso trabalho, que é a relação com a escola, com as escolas. O que é que nós propusemos para as escolas? É de alguma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito ambicioso, que é um modo de pensar a escola diferente. Propusemos que se criassem projetos culturais de escola com a indicação nessa escola de quem é o coordenador desse projeto cultural e, portanto, haver alguém que, por exemplo, possa ser interlocutor não só do Plano Nacional das Artes, mas de propostas artísticas ou culturais que são feitas àquela escola, ou seja, saber naquela escola quem é que é o coordenador do projeto cultural, que esse projeto cultural parta não de uma ideia que nós tivemos aqui em Lisboa, no Porto, mas de uma proposta naquele território, significa um problema que aquela escola sente, de uma dificuldade, à qual a cultura pode dar uma resposta, e deve dar uma resposta, e procurar então, com a comunidade, e por isso fundamental neste projeto cultural de escola, a participação da comunidade cultural dentro da escola, na criação daquilo que chamamos o Conselho Consultivo do projeto cultural de escola. Portanto, alguém, a direção do teatro municipal ou alguém do serviço educativo do museu, esteja na escola, neste conselho consultivo também, e que possa ajudar a gizar, a esboçar o que é que pode ser essa resposta que a cultura pode dar àquela questão, àquele desejo, àquele problema que se sente. Por exemplo, vou-vos só contar rapidamente propostas muito diferentes. Por exemplo, no Algarve, uma escola em Faro que, vou-me calar, uma escola em Faro que o tema escolhido para o projeto cultural de escola foram as ruínas de Milreu, porque sentiu que as ruínas eram muito pouco conhecidas em Faro, estando ali ao lado de pouquíssimos quilómetros. E, portanto, trabalhar diferentes disciplinas, os alunos da escola, trabalharem em redor desse tema ao longo de um ano letivo, por exemplo, com o apoio, por exemplo, de um artista residente, a ajudar a pensar o que é que pode ser esse trabalho. Mas ao lado há uma escola que o tema é o desperdício alimentar, porque é um problema que eles sentem no próprio refeitório e sentem ao seu redor, e portanto, como é que a cultura pode dar uma resposta, pode ajudar a perceber essa questão. Podia-vos dar muitos exemplos, vou ficar por aqui. O projeto Artista Residente é para nós também determinante, esta ideia de que um artista pode estar um tempo, uma temporada que queremos longa, nunca com menos de um trimestre, na escola, e que isso possa deixar marca nos alunos, nos professores, em si mesmo, no seu trabalho e naquilo que faz. E, portanto, só haverá artista residente quando estiver também já a acontecer o projeto cultural de escola, ou seja, quando houver uma estrutura naquela escola que permita que aquela residência artística não seja simplesmente cair do céu paraquedas e não saber com quem lidar ou como lidar ou o que fazer. E, portanto, haver já uma
uma estrutura. E termino, a cidadania do it, os recursos pedagógicos, não é? Ou seja, pensar como é que podemos criar recursos para as várias disciplinas, mas quisemos também sublinhar a questão da cidadania como fundamental, através das artes e do património. Mandem-me calar, eu agora queria só responder como é que nós nos adaptámos então Como é que nós nos adaptámos? Uma das medidas que ali estava, como viram também, era um portal, e criarmos um portal. Não tivemos ainda tempo para o fazer do modo como queremos, mas quisemos criar já uma página que pudesse acolher os muitos bons exemplos de recursos pedagógicos, por exemplo, que vamos encontrando. Portanto, uma primeira resposta que este confinamento e esta crise pandémica nos obrigou a dar foi como é que podemos ajudar os professores nesta situação. Isto significa os alunos, não só os professores, os alunos, os pais também, as escolas. Como é que podemos dar uma resposta às escolas? E, portanto, avançámos para esta curadoria de recursos pedagógicos e colocá-los online, que vos convido a todos a visitar. Já agora deixem-me mostrar-vos. Eles estão na nossa página, que é pna.gov.pt. Vou-vos mostrar aqui essa página. Espero que já estejam a ver. Entram na página e tem, por exemplo, este link para os recursos educativos. Abrimos esta quarta-feira os do pré-escolar. Temos recursos educativos para os vários ciclos. Nós quisemos apostar muito no secundário e queremos apostar muito no secundário, porque tantas vezes são pensados como os últimos na linha, porque têm os exames e quisemos deixar aqui excelentes exemplos de extraordinário trabalho que é feito, desde pequenos filmes que depois podem ser trabalhados quer na questão da cidadania ou mesmo na questão da filosofia, quer questões relacionadas com literatura ou com a dança, por exemplo, e com a diferença, as dificuldades de aprendizagem, portanto, ou então como, por exemplo, fazer um poema Dada a partir de uma proposta do Tristan Tzara e que aqui podem encontrar. São múltiplos os recursos que aqui encontram, alguns, como vos dizia também, já que recolhemos, por exemplo, na página da RTP Ensina, ou de outros museus e de instituições culturais portuguesas. Isto depois convido-vos a visitar e a andar. Eu devo dizer que tem sido para mim também um prazer poder encontrar tanta coisa extraordinária. Ainda hoje me ri muitíssimo e com felicidade a partir de um recurso que me chegou sobre como fazer uma açorda. Isto feito com miúdos de uma escola alentejana. E muito, muito divertido, que em breve estará nos nossos recursos pedagógicos e vos aconselho a ver, uma associação chamada Pet Chumbo. O que é que então fizemos? Avançámos logo para esta página com modo de responder, por um lado, às escolas, mas por outro lado também ao setor cultural. Porquê? O que nós queremos é encomendar mais recursos, bons recursos, atrevo-me a dizer, extraordinários recursos para que possam ser usados, tornados disponíveis nesta página. Portanto, um dos trabalhos que fizemos foi pensar o nosso plano de atividades deste ano. Portanto, quando percebemos a gravidade da situação, fomos olhar para o plano de atividades e para o orçamento deste ano e reforçar, por exemplo, esse valor que tínhamos para os recursos pedagógicos. E, portanto, queremos encomendar a artistas, encomendar a associações culturais, a instituições, excelentes recursos. Queremos também incentivar, e estamos a começar a fazê-lo, enviando cartas e falando com os diretores de instituições, de museus, de teatros, de centros de arte, para que disponibilizem recursos pedagógicos que depois também possam estar na página e serem dados a conhecer, mas um dos modos que encontramos de forma muito concreta de poder ajudar o setor é também este,
encomendando recursos pedagógicos nesta fase. Os nossos artistas residentes, havia já cerca de 15 artistas que estavam em residência, a começar residência, ou iam começar residências nas escolas do país, tiveram que se adaptar e alguns estão precisamente a criar recursos para as suas escolas que nós queremos também disponibilizar para o resto do país. E esta foi uma das linhas. A outra foi a da academia do plano. Ou seja, pensar que, não podendo haver agora a formação direta, pessoal, no sentido presencial, podíamos, no entanto, apostar no outro modo de formação, de e-learning, webinar, e ter também aí um apoio à comunidade e ao setor cultural a partir dessas ações de formação feitas para os professores. Há outras medidas, mas passo-vos a palavra porque já estou a falar há muito tempo e peço-vos desculpa por isso. Peço desculpa. Wilson, é para ouvir melhor, peço desculpa. Há muito para falar e o Paulo falou sobretudo no Plano Nacional das Artes, da parte de educação e a arte. Havemos ter a oportunidade de falar também um pouco, com certeza, sobre o papel do criador, do artista, neste plano. Mas temos já uma pergunta que Maria Tomás, a quem cumprimento, apresentou, que é: estando o ensino superior artístico com tantas dificuldades, os formandos estarão preparados para participar numa transformação tão abrangente? Uma ótima questão. É ótima, sim, a questão é ótima, mas a resposta parece-me que tem que ser sim, ou seja, não podemos baixar os braços e achar que não é possível. Um dos aspectos que queremos sublinhar e que queremos nos próximos anos trabalhar é qual é que é a presença das expressões artísticas, da relação com a arte, e não apenas no sentido só da expressão artística, mas precisamente patrimonial e da relação com a obra de arte. Qual é que é o papel que tem nas escolas de formação de professores, e isso interessa-nos muitíssimo. Portanto, não me parece que haja outro caminho senão esse, ou seja, sublinhar agora e já para todos e nas escolas como para o país que a arte não é uma gaveta à margem da vida, mas, como vos dizia, é parte integrante dela, e que isso significa que não pode haver formação de professor sem também uma formação pessoal do próprio professor nessa relação com a cultura, com o património e com as artes. E, portanto, não transformar, e por isso é fundamental não transformar a educação de professores numa pura técnica. E essa relação com as artes é uma maneira de precisamente voltarmos à célebre e antiga questão filosófica do conhece-te a ti mesmo, do que é que nós queremos e percebemos enquanto comunidade, da questão da identidade, não apenas nacional, mas pessoal, internacional, no sentido do mundo, de que fazemos parte das civilizações e aqui no sentido também da cultura no plural, não é? Das culturas. E, portanto, não me parece que seja possível outro caminho. Se vai ser difícil, sim, mas isso não esperávamos que fosse fácil. Atrevo-me a dizer que hoje esta consciência é mais fácil, julgo, de podermos trabalhar com os diretores de escolas de ensino superior, de universidades, de politécnicos. Não parece difícil que isso seja compreendido. Temos mais perguntas? E passo o Manuel António Pereira. Pergunta como é que o Plano Nacional das Artes, está um pouco relacionada com pensa o Plano Nacional das Artes articular, potenciar, redesenhar o Programa Nacional de Estética Artística. Estética e Artística. O
uma das competências e um dos pedidos que nos foi feito pelos Ministérios da Cultura e da Educação foi trabalhar e articular os diferentes planos e redes já existentes e programas já existentes. E, portanto, nós temos a trabalhar connosco no Plano Nacional das Artes e fazem parte da nossa Comissão Científica, que é presidida pela Maria de Assis, todos os planos, redes e programas que já existiam anteriormente. E, portanto, estamos a trabalhar em conjunto. Por exemplo, nos últimos, já tivemos 4 reuniões de Conselho Científico para podermos fazer isto com calma e com cuidado, para percebermos bem o trabalho uns dos outros, para percebermos onde é que se está a sobrepor, onde é que se pode melhorar, como é que como é que podemos chegar a mais e de maneira melhor, por exemplo, mapeando no país os vários programas e de que maneira é que estão, ou planos e de que maneira que estão a trabalhar. Portanto, permitam-me elencá-los, a rede de bibliotecas escolares, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema, o Programa de Educação Estética e Artística e a Rede Portuguesa de Museus, ou seja, todos estes planos, programas e redes estão e vamos trabalhar todos juntos para que isso possa acontecer. Sim. E transmite a outra questão, da Elsa Garcia, é ótimo ser moderador, ter cuidado de ser mensageiro, que é a formação dos públicos é sempre uma questão complexa. Que estratégias devem ser adotadas e como fazer para que o público perceba que o mundo digital não permite uma fruição completa da arte? Ou aqui há várias questões. Sim, há aqui um problema que nós todos sentimos e que estamos todos a sentir, que é de repente vivemos o mundo através do ecrã e nos ecrãs, não é? Ou seja, não nos chega. Um teórico político francês, já há muitos anos, usava uma expressão que eu passei a adotar, que é: já não vivemos com teenagers, mas com screenagers. Isto já o dizia há muito tempo. E hoje nós sentimos isso, não é? Ou seja, esta relação contínua, diária com o ecrã não nos pode e não nos deve chegar. No entanto, isso não significa que não haja aqui um papel e um valor que nós devemos cuidar. Significa, sim, queremos voltar a ter uma relação direta com a obra, sim, queremos voltar a ter uma relação direta com o ator em cima do palco, sim, queremos ir a um cinema ver um filme de outra maneira e de outro modo. Isso não tenho dúvidas. Mas já não podemos voltar a esquecer este meio que nós hoje sentimos e que durante este período de confinamento sentimos que nos é fundamental. Não é? Ou seja, desde a utilização do Zoom agora por milhões, coisa que há umas semanas não acontecia, até à compreensão que eu se calhar não preciso de andar pelo país a correr norte a sul para ter reuniões, porque se calhar as reuniões podem ser mais facilitadas e mais constantes desta maneira. Não vejo problema nisso. Como também, eu julgo que não podemos esquecer o que aprendemos durante este tempo, nessa passagem, por exemplo, do que é que um serviço educativo faz para deixar uma memória disso que faz no online. Não apenas uma memória do que é que fizeram na sala ou no museu durante aquele período, mas de propostas que podem sair e que, entretanto, um aluno ou um miúdo ou um adulto em Freixo de Espada à Cinta possa aproveitar de uma proposta que é feita pela Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Significa, sim, temos que pensar essa ligação, como há pouco vos dizia, com o público imediato, local, do território, e alimentá-la, trabalhá-la e trabalhá-la bem, e por isso é importante que as instituições tenham um plano, uma estratégia, saibam a quem é que querem chegar. Nos próximos 3 anos, como é que vamos chegar
aos mais velhos, se forem os mais velhos o público-alvo para essa instituição, ou então aos mais novos, como é que vamos trabalhar? Porque o problema, como há pouco vos dizia, de pensarmos que a culpa é das escolas, e tantas vezes se atirou para cima dos professores a culpa disto tudo, a culpa é das escolas e está tudo tão mal, ou a culpa é dos professores. Eu ouvi excelentíssimos diretores de museus dizer isto, ou seja, se não há mais gente no meu museu, a culpa é dos professores. Sem fazer um mus, eu aqui estou incluído, sem fazermos tantas vezes uma autocrítica para perceber o que é que nós fazemos para formar esse público, para fazer propostas interessantes para esse público e chegar a ele, das múltiplas maneiras do acesso, porque a questão do acesso é múltipla, não é? Desde o acesso físico até intelectual, simbólico, de eu não sentir que faço parte daquele edifício, ou dele me estar vedado, ou daquilo não ser para mim. Portanto, há um trabalho a fazer, sim, nessa relação com o público, que não pode depender só das escolas e que as escolas podem ganhar muitíssimo se for feita precisamente fora das escolas, nas instituições. Portanto, há uma ligação às instituições e que as instituições, e por isso é que queremos muito sublinhar a importância desse papel formativo e educativo das instituições culturais, para que não esqueçam, na relação com o seu público mais imediato, mas também com este outro público que eu julgo que hoje todos sentimos que não podemos perder, o poder ligar-me a um público diferente através deste meio. Um ponto, também temos que pensar o que é que este meio permite e qual é que é a especificidade deste meio. Quando um artista trabalha um livro de artista, trabalha com a especificidade daquele meio, que não é a mesma coisa que um filme, ou o meio filme, ou o meio escultura, por exemplo. Portanto, há qualquer coisa de específico no meio, e neste meio tem a ver com a imagem, tem a ver com a possibilidade de eu poder parar, tem a ver com a possibilidade de poder ir atrás, que não é também só o do filme. Há possibilidades aqui que nós temos que enfrentar e descobrir quais são os seus limites, não é? Ou seja, de forma crítica. O que é que aconteceu tantas vezes? Passámos o que acontecia já para aqui, e sem pensar muito sobre o que é que este meio permite ou não permite. É que se aquilo que a obra exige é uma relação direta com o corpo do espectador, obviamente aqui isso não vai permitir. Mas há outras possibilidades que este meio traz que, se calhar, essa relação direta com o corpo do espectador não permite desenvolver. Portanto, temos que encontrar também, e isso interessa muito, quer do ponto de vista do que é que pode ser, por exemplo, no meu caso, uma exposição, levar uma exposição ao limite, não é? Ou seja, ser capaz de pensar o que é que ela é, o que é que ela pode e onde é que pode acontecer e como é que pode acontecer. Da mesma maneira, como há pouco dava dizendo, excelentes artistas dos anos 70 levaram também, e antes aconteceu também, levaram ao limite as possibilidades do meio artístico. Paulo, aliás, como o digital não é apenas um filtro, uma passagem, o digital é próprio, ele é um meio de criação por si próprio. Isso mesmo, que o Paulo estava a querer dizer. É nesse sentido, ou seja, perceber que fazer a transposição do meio já existente para este meio não funciona. E é um erro insistirmos nisso, ou seja, sem pensar no que é que este meio traz de novo, o que é que este meio traz de possibilidades, que são incríveis, não são as mesmas, mas como dizia o Nuno, são também possibilidades de criação, são também possibilidades de proposta criativa e de obra, e podem ser possibilidades de obra. Já eram, já havia artistas a trabalhar para o digital e para a net, para este meio, mas hoje podemos repensá-lo, se isso for do interesse do artista. Não vamos agora estar todos a fazer só porque alguém nos obriga a fazê-lo, quer dizer, também não serve. Eu acho que, exatamente, mas eu acho que íamos concluir com uma questão, mas eu antes gostava de fazer o Paulo, com a sua imensa amizade e estima, disse que trabalhámos os dois, fizemos a exposição Tarefas Infinitas. O Paulo fez, eu apenas tentei construir, que é a minha missão. E isso leva-nos sobre Tarefas Infinitas. Mário Pires faz uma questão que não podia ser melhor para concluir, porque a resposta a este primeiro encontro do SOS Arte PT
Mário Pires apresenta como lidamos com a incerteza. Como é que um professor lida com a incerteza? Penso que será mais uma reflexão que uma resposta. Bem, eu ficava agora aqui muito tempo. Temos exatamente mais uns 5. Agora o Mário puxava pelo meu lado Temos cerca de 4 minutos. O meu lado filósofo em que a reflexão me interessa. Um dos primeiros pontos fundamentais no lidar com a incerteza é não querer tapá-la. Ou seja, nesta relação com a experiência do vazio, da dúvida, com a falha, com isso que nos falha, é não querer tapá-la ou escondê-la. As instituições, a primeira coisa que querem fazer é tapar a incerteza. Não lidam bem com o vazio. Têm horror ao vazio e por isso querem uma resposta rápida e tantas vezes a resposta que se dá é a resposta gasta, a resposta já dada. É fundamental primeiro lidar sem medo com a incerteza. Nesse sentido, o próprio processo artístico ajuda-nos ajudar-nos a isso, não é? Ou seja, olhar para os artistas e para ver como é que lidam eles mesmos com a questão da dúvida, com a questão do não saber, ao começar uma obra, e a tela em branco, a ligação com a tela em branco. E, portanto, o não ter medo disso parece-me fundamental. Ainda ontem, numa conversa online, citei e escrevi há poucos dias um artigo para, permitam-me dizê-lo, para um Gerador, um site, uma revista online, tem trabalhado muito e bem nestes últimos tempos, um artigo sobre isto também, sobre este lidar com a incerteza e com o vazio, em que tinha como título uma frase encontrada numa parede de Paris no maio de 68, que é ter falta de imaginação é não imaginar a falta. Ter falta de imaginação é não imaginar a falta. E aquilo que nós precisamos mesmo é de lidar com a falta, primeiro, para depois então encontrar respostas. E para isso precisamos de imaginação. Como é que lidamos com a incerteza? Primeiro, não ter medo dela, e por isso, por exemplo, no caso de um professor, ou no caso de um pai, quer no professor, quer no pai, não ter medo de dizer, não sei. O ser capaz de assumir que não é Deus Todo-Poderoso e Omnipotente e Omnisciente neste caso, ser capaz de assumir o não saber como ponto de partida é determinante. Depois, a questão que todos trabalhamos e conhecemos bem, que é a questão do erro. Como é que lidamos com o erro? Com o não acertar? E isso ser parte do processo criativo. Não ser posto de lado e não ser maltratado. Nós maltratamos o erro com terríveis consequências, quer culturais para nós, quer educativas, não é? No ponto de vista da própria escola. Portanto, a primeira proposta que fazia era não querer tapar o que não se sabe, não é? Não querer tapar o vazio com respostas já retardadas, gastas. Era fundamental lidar e saber lidar com a incerteza sob esse ponto de vista do acolher o vazio, para depois então perceber como é que lhe podemos responder. E concluímos com uma pergunta, ou uma palavra que está na gênese da criação do SOS Arte PT, e que com o ciclo e com todo o seu projeto, desde o manifesto. O que é que o Paulo nos pode dizer a todos os artistas e programadores que estão numa situação difícil devido a este problema do Covid-19? O que é que nós podemos, em termos de palavra, de esperança, de futuro, o que é que se aponta, qual é a força, ou ajudar-nos a encontrar realmente uma base de força para enfrentar esta crise imensa que estamos a viver? Bem, vale o que valem as palavras e imagino que as dificuldades de muitos sejam tão grandes que qualquer palavra sabe a pouco. Por um lado posso dizer, do ponto de vista pessoal e institucional, que estamos a trabalhar e queremos trabalhar para vocês. Isso não haja dúvidas. Como vos dizia, a nossa adaptação foi no sentido de responder, por um lado, às necessidades da escola, por outro, às do setor cultural nesta fase e colocar aí nos recursos para esse setor
parte importante do nosso orçamento, grande parte do nosso orçamento, e portanto uma adaptação. Segunda, e espero que não soe mal e que isto não soe um otimismo. Eu gosto muito do Almada Negreiros, que tem um autorretrato que diz nem otimista nem pessimista. Entre mim e a vida não há mal-entendidos. Eu sigo muito essa regra, eu procuro seguir essa regra. Portanto, isto não quer que seja visto como um ponto de vista otimista, mas esta ideia que há um pequeno conto que aparece em várias tradições, de maneiras diferentes, mas que diz mais ou menos o mesmo, em que se conta a história de um homem, um pai de família, que um dia acorda e descobre à porta de sua casa um cavalo. Um cavalo incrível, lindo, extraordinário. Toda a gente na aldeia dizia que sorte, bem, que tipo com cheio de sorte, como é que foi possível ter um cavalo, encontrar aquele cavalo. No dia a seguir, o filho vai andar de cavalo, cai do cavalo, fica todo partido, uma perna engessada, um braço ao peito, fica toda a gente, estava-se mesmo a ver que isto não ia dar em nada, só podia correr mal, que azar que este homem tem, que tristeza. No dia seguinte, o vizir manda chamar todos os rapazes para a guerra. E quando vão chamar, estando ele doente, não vai e fica o filho em casa. E então voltam a achar que sorte e tudo. O olhar que nós temos sobre a realidade primeiro, de uma relatividade imensa e tantas vezes de uma falta de distância. E da mesma maneira como há pouco eu dizia que eu julgo que não podemos deixar de enfrentar o vazio, também não podemos deixar de pensar que a forma como eu estou a olhar para isto agora, daqui a algum tempo pode não ser a verdadeira. E, portanto, aquilo que consideramos bem ou mal, sorte ou azar, terrível ou glorioso, às vezes as circunstâncias ajudam-nos a compreender que e desculpem não quererem mesmo entrar nesta lamechice, mas de repente lembrei-me de um ditado chinês, julgo chinês, em que se diz aquilo a que a lagarta chama morte, outros chamam borboleta. Aquilo a que a lagarta chama morte, outros chamam borboleta. Só vos posso dizer que estamos todos no mesmo barco, e que podem contar connosco na medida das nossas possibilidades e daquilo que podemos fazer para podermos ajudar a transformar em borboleta aquilo que parece morte. Paulo, muito obrigado. Eu vou deixar o Carlos despedir-se. Só queria agradecer ao Paulo também por ser o Paulo Pires do Val. Eu tenho a certeza que podemos contar com ele para nos ajudar nesta fase toda que estamos a ver, desta transição, não só através do chapéu que trouxe hoje de comissário do Plano Nacional das Artes, mas como o Paulo Pires do Val, o curador e pensador que todos conhecemos, e agradecer da minha parte o prazer que foi. Tinha algumas perguntas a fazer, mas acho que as perguntas foram realmente muito interessantes. Temos a oportunidade de continuar e também agradecer ao Carlos, quem vai encerrar, e ao SOS Arte, esta possibilidade desta hora e pouca. Foi muito para mim, pessoalmente, e acho que tivemos um número bastante considerável de acompanhantes fiéis. Obrigado, Nuno. Paulo, muito obrigado também. Tivemos uma audiência simpática, picos de 100 e tal pessoas, o que é bastante bom, mantiveram-se. Significa que a conversa não foi muito chata, nunca poderia ser, nunca poderia ser. Peço-vos desculpa. Não provocar, não foi nada. E esta última pergunta que sintetiza muito das nossas preocupações e do que nos motivou a criar este movimento. Havia muitas outras perguntas que dentro desta ótica, mas eu acho que esta resumiu um pouco o sentimento que nós procuramos com este movimento. Representar assim, é pretencioso, mas pelo menos dar voz a muitos que estão numa situação complicada. Portanto, muito obrigado. Ficamos muito felizes por a primeira nossa conversa ter sido com o Paulo, um projeto que nós acarinhamos imenso do Plano Nacional das Artes, o seu trabalho fantástico. O Nuno, nosso querido amigo há muitos anos, muito obrigado também por ter aceito
neste desafio, também neste género de conversa, de toque muito, muito original. A nossa próxima conversa, muito interessante, sobre direito, arte e direito, e vamos ter a Maria João Moreira, que é advogada e é também professora na Escola Superior de Educação, e há a conversa com a Maria de Fátima Lambert, também fundadora do nosso movimento, aliás são as duas. Posso lançar já aqui Pode? que eu julgo que é fundamental pensar, até por causa deste tempo, a questão dos direitos online. Portanto, não esquecer, é a minha pergunta que fica já, pensar o que é que se pode fazer para acautelar os direitos dos artistas neste novo modelo, que não podemos já esquecer, como eu dizia. E uma segunda, que é retomar um texto que o Carlos escreveu ainda há pouco tempo, a questão do direito relacionada com o mecenato, não é? Ou seja, é um problema que nós sentimos e também temos propostas no plano, e portanto um dia voltaremos com certeza a conversar sobre isso, que é pensar que nada disto vai acontecer se não tivermos também uma visão diferente da forma de financiamento da cultura no país. E portanto deixava só essas pistas. Não podia ser melhor, ainda por cima uma causa que nos é muito querida. Excelente. A Maria João, não nos conhecíamos antes da semana passada, mas tivemos uma conversa muito agradável e parece-me que a abordagem dela vai ser muito interessante, porque tem muito a ver também com o ponto de vista dos direitos humanos face às últimas propostas da Unesco e, portanto, vamos procurar, hesitámos que tipo de abordagem que havíamos de ter e achámos que um posicionamento e uma abordagem mais na perspectiva dos valores pode ser muito interessante para enfrentarmos estes próximos tempos. E, portanto, vai ser a temática. E muito obrigado mais uma vez e até breve, até para a próxima semana. Já temos 2 perguntas, é bom. Já temos trabalho feito. Excelente, muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.